Olá, investidor. Eu sou o Felipe e nessa semana a gente vai conversar um pouco sobre o setor de petróleo. Bom, em 2017 a gente viu uma tendência de recuperação de preços da commodity por alguns fatores que se destacam as tensões geopolíticas e principalmente em algumas regiões produtoras, né, que acabam colocando em dúvida a produção nessas regiões no médio e longo prazo. É claro que a gente teve também os acordos com a OPEP e mesmo outras países produtoras para restringir um pouco a produção de petróleo para o preço não ficar tão pressionado. E além disso, a gente viu a recuperação, principalmente em economias mais desenvolvidas, trazendo a demanda por petróleo também para um patamar interessante. Se a gente olha para 2018, esses fatores não mudaram muito. As tensões geopolíticas em regiões produtoras continuam, não se mantiveram, mas até se elevaram em alguns casos. A recuperação da economia, principalmente nas economias mais desenvolvidas, tem se mantido, algum arrefecimento em algumas regiões, mas em linhas gerais o mundo deve crescer um pouco mais. E a gente tem visto que os acordos da OPEP e de outros países produtores de petróleo, ele tem se mantido. Então a gente não deve ter uma elevação muito forte na oferta, né? Um ponto que pega para esse ano é que alguns países produtores, destaque aí para Estados Unidos, Canadá e Brasil, não entraram nesse acordo para restringir a produção. E aí principalmente os Estados Unidos com o shale gas deve se destacar aí com uma elevação na oferta, né? Ainda assim, a agência do Departamento de Energia americano que cuida aí dessa parte de petróleo, ela estima que a oferta mundial deve crescer em 2% só esse ano. E a demanda deve crescer um pouco menos, em 1,7%. Então a gente vê que oferta e demanda não deve ser algo que vai diferir muito do ano passado, deve ficar bem em linha, né? Um ponto importante para o mercado doméstico especificamente é que no ano passado a gente teve algumas mudanças regulatórias. E aí o destaque vai para a diminuição da obrigatoriedade de conteúdo nacional para a produção de petróleo por aqui. Então isso acaba aliviando um pouco as produtoras nacionais, né? E a retirada da obrigatoriedade da Petro de participar de todos os leilões do pré-sal com pelo menos 30% dos consórcios, né? Então agora não só a Petro, mas isso muda bastante coisa para as outras empresas que agora podem participar dos leilões sem a sociedade com a Petrobras. Olhando para a produção de petróleo aqui no Brasil, a expectativa para 2018 é de uma elevação bem leve, de 1,5%. Mas olhando para o horizonte de médio e longo prazo, olhando para a Petrobras, que responde por 95% da produção nacional, a expectativa é que ela comece a produzir petróleos em poços que podem elevar a capacidade de produção dela em até 40% nos próximos 4 ou 5 anos. É claro que tem alguns poços mais antigos que vão perdendo o poder de produção de petróleo. Então esses 40% não vão ser na veia, é o bruto, não é a adição líquida de produção. Mas ainda assim é um fator importante para a gente ficar de olho aí, para não ter uma pressão muito forte nos preços do petróleo. Claro, isso é olhando para o papel da Petrobras. É claro que quando a gente vai encher o tanque do nosso carro no posto, a gente espera que a produção exploda e a gente pague mais barato. Mas enfim. Um ponto importante olhando para o futuro próximo é a eleição, porque um fator que mexeu demais com os papéis foi a entrada do Pedro Parente na presidência da empresa, que deu um verdadeiro choque de gestão. Então, e os papéis se valorizaram bastante. Olhando para 2019, por exemplo, dependendo do governo, a gente pode ter uma mudança aí na direção da companhia. Então esse é um ponto aí para ficar de olho no curto prazo, pelo menos até outubro. Lembrando que semana que vem tem vídeo novo no canal e fique ligado também nas nossas redes sociais, porque a gente tem dado bastante dicas de investimentos, não só em ações, mas também em outros produtos do mercado financeiro. Até a próxima!